Bom, eu vou abrir aqui a tela do Moodle, tá? Onde está aqui, onde está aqui a nossa aula, a nossa disciplina. Deixa eu compartilhar, deixa eu compartilhar a tela aqui do Moodle. Wagner, aí você me diz aí se compartilhou, tá? Uhum. Compartilhou? Sim, então a tela do seu computador, legal. Tá, tá no Moodle, né? Ah, não Moodle isso. Bacana. Ô Wagner, enquanto tá compartilhada a tela, o vídeo não funciona, né? Então eu não apareço na imagem, né? Não, não está aparecendo. Tá. Só áudio, né? Isso. Perfeito. Tá no canto, naquela imagem menor, que no qual está o seu nome, está sua imagem só, mas não a tela do computador. Ah, beleza, beleza. Isso. Só na Ótimo. imagem do Meet. Tá, você controla para mim aí, Wagner, o chat, se algum aluno quiser perguntar, Pode deixar, o interromper. chat e o grupo do WhatsApp, que eu tô de olho. Tá bom. Gente, é assim, a qualquer Tranquilo. momento que vocês quiserem interromper, fazer alguma pergunta, algum questionamento, é até bom porque senão a gente que está aqui do outro lado falando, a gente perde um pouco a noção do tempo e também de quem está nos ouvindo, tá bom? Então fique à vontade, a qualquer momento vocês podem me interromper, tá? Eu até gostaria que eu fosse interrompido, tá bom? Bom, gente, olha só. Aqui no nosso Moodle, se vocês forem verificar aqui, ó, eu já disponibilizei o vídeo da aula passada, tá? Eu disponibilizei em dois vídeos, porque vocês lembram que a gente só conseguiu gravar 40 minutos, né? Hoje não, hoje a gente vai conseguir gravar a aula toda num vídeo só. Então, quem quiser acessar, ó, tá aqui na área do Moodle, na nossa disciplina, vídeo um e vídeo 2, tá? Aí tem a aula da semana passada, tá? Nossa aula de hoje, olha, nós vamos trabalhar com esse tópico aqui, estrutura atômica. Na aula passada, a gente fez uma revisão da introdução e classificação dos materiais, né? Então hoje nós vamos trabalhar com esse tópico aqui, estrutura atômica. É, quem clicar nesse material para abrir ele, vai perceber que o material de apresentação que eu vou trabalhar com vocês hoje, eu dei uma enxugada, tá? Porque esse material estava muito grande. Eu dei uma enxugada para adaptar aí ao ensino remoto, né? A essa aula síncrona. Então, depois até eu vou substituir esse arquivo que está aqui pelo arquivo que eu vou utilizar em aula agora, tá? Porque esse arquivo que eu vou utilizar em aula agora, ele está bem mais objetivo, ele está bem mais enxuto, tá? E aqui, gente, ó, tem as duas atividades que vocês terão que fazer, né? Atividade um que é a palavra cruzada, tá? Então, olha só, eu estou clicando nela, tá? E aí ela vai abrir a atividade para vocês fazerem aqui mesmo no Moodle e enviar, tá bom? Então clica aqui, ó, 5 vertical, né? Com 8 letras. Material inorgânico com elementos metálicos não metálicos. Pode ser cristalinos, não cristalinos ou a mistura de ambos. Eu vou chutar aqui, madeira, vamos ver? Ó, então ele fala que está errado porque tem que conter 8 letras. Então vocês podem responder diretamente aqui no Moodle, tá? Bom, a segunda atividade é a atividade de completar o quadro, né, a classificação dos materiais, ok? E nós vamos precisar da aula de hoje para poder entender como é que se completa esse quadro. Então vão ter informações que a gente vai trabalhar hoje, né? E esse quadro, olha só, vocês podem baixá-lo, tá? Ele está aqui, ó. Na verdade, o vídeo de apoio que nós temos,
na plataforma que vocês podem assistir, ele classifica os materiais em apenas 3 grupos, então por isso que aqui só tem 3 espaços. Por que isso? Lembra-se que eu comentei na aula passada que algumas literaturas não entendem os materiais compósitos como uma classe de materiais, né? Outras literaturas já entendem. Então esse vídeo aqui, olha, que tá aqui na plataforma, ele faz... E aí, galera, não me abordagem, salva? tá? Prontos aí para mais uma aula de ciência dos materiais? O assunto dessa aula será a classificação dos materiais. Então esse vídeo que está aqui postado, eles não entendem os materiais compósitos como uma 4ª classe de materiais. Então por isso que nesse vídeo, lá na planilha que vocês vão preencher, só tem 3 espaços, considerando apenas 3 classes de materiais. Tudo bem? Ok? Então essas 2 atividades, a Carmélia perguntou se era para hoje. Não. É para a semana que vem até o dia 16, tá? Porque para resolver a 2ª atividade, a gente vai precisar do conteúdo da aula de hoje. Tudo bem? Ok? Gente, é assim, essa atividade vocês podem fazer no próprio Moodle, como está aqui, né? Vocês vão abrir esse arquivo, pode salvar e depois colocar no próprio Moodle, ou vocês podem fazer esse arquivo no Excel, salvar e me mandar por e-mail, conforme eu já disponibilizei o e-mail no grupo de WhatsApp, tá bom? Então tem essas duas opções para tanto, ok? Bom, Wagner, ok? Você está vendo aí o PowerPoint? Legal, professor, deixa eu fazer um parêntese. O Robson está perguntando quem já fez as atividades, beleza, já completou, né, o passo, né? Sim. E aí o Eliseu está colocando aqui que atividade 1, ao ser concluída, a palavra acontece alguns bugs. A palavra está correta, porém no caça-palavra fica embaraçado. Exemplo, materiais. Quando completa outra palavra, fica incorreto a anterior. Tá, então é assim. Vamos combinar o seguinte, se acontecer algum bug, porque já teve 2 ou 3 que me mandaram e deu certo. Se acontecer algum bug, eu mandei para vocês, eu posso enviar de novo, não tem nenhum problema, eu mandei no grupo de WhatsApp a matriz dos 2 exercícios, né? Então, se por acaso der alguma zebra no envio pelo Moodle, vocês podem baixar os arquivos, fazer no Word, no Word, né, que está a matriz da palavra cruzada, e me mandar por e-mail. Tudo bem? Beleza, gente? Legal. Tá? Então, porque até um de vocês me perguntaram esses dias, né? Vocês vão perceber que cada vez que vocês entram na palavra cruzada, pede para iniciar uma nova palavra cruzada, ele gera uma combinação diferente. São as mesmas perguntas, mas em ordem diferente. Então ele não repete a mesma palavra cruzada. Ele faz a montagem diferente, né? Então o próprio Moodle ele faz essa combinação, tá bom? Então se tiver problema no uso da plataforma para resolver a palavra cruzada, façam isso, me mandam isso como arquivo salvo e mandam por e-mail. Tudo bem? Legal. Wagner, posso iniciar então? Pode. Bom, gente, então é o seguinte, olha só. Na aula passada, nós fizemos uma rápida revisão do que nós havíamos estudado lá antes da paralisação e a suspensão do calendário, né? Classificação, introdução e classificação dos materiais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ligações químicas e estrutura cristalina. Nós havíamos conversado um pouquinho sobre isso também na aula passada. Na aula passada não, desculpa, antes da paralisação do calendário. Então nós vamos revisar um pouquinho e vamos avançar um pouquinho, tá? Eu dei uma enxugada nesse material, porque para aula remota ele estava um pouquinho pesado, então eu preferi fazer um enxugamento nele, tá bom? Bom, então vamos lá. Gente, já que nós estamos
estamos falando de material, então é assim, ou de materiais, de classificação de materiais, nós temos duas grandes características dos materiais que estão diretamente relacionadas às propriedades dos materiais. Ou seja, o comportamento dessas características vai determinar como vai ser algumas das propriedades desses materiais, tá? Uma dessas características são as ligações químicas ou a ligação química que esse material faz. E uma segunda característica é a estrutura atômica desse material, ou estrutura cristalina, né? A gente tem um desafio nessa aula, é não tornar essa aula muito química, né? Porque é um conteúdo bem pesado de química, né? Mas nem eu nem o Wagner nós somos químicos, então nós não somos especialistas, né? Então eu vou ser bastante objetivo, tá? Eu vou falar apenas daquilo que tem muita importância no estudo dos materiais, tá? Então, primeiro, como é que a gente define as propriedades dos materiais? A gente define as propriedades dos materiais a partir de duas grandes características. Primeira, como esses átomos são ligados. Como que os materiais fazem essas ligações atômicas, ok? E segundo, como que esses átomos são arranjados. Como que esses átomos se organizam na molécula de material. Ou seja, como é que é a estrutura atômica desses materiais. Então, ligações químicas, ligações atômicas e estrutura atômica. São as principais aí duas características dos materiais que definem as suas propriedades. Então, vamos lá. Primeiro, ligações químicas. Gente, é assim, não dá para a gente falar de ligações químicas, né, sem a gente falar de átomo, né, ou das famosas ligações atômicas, né. Então, a gente tem o que a gente chama de modelo de Bohr, né, que foi um cientista, um físico. Esse cara, ele foi um dos primeiros caras a pensar o estudo do átomo, a estrutura do átomo, né? E esse cara foi um dos primeiros caras a falar que o átomo, até então pensado que era indivisível, né? Ele foi um dos primeiros caras a falar que o átomo sim era divisível e era dividido em prótons, nêutrons e elétrons, né? E a partir do modelo de Bohr, né, que é o sobrenome desse cara, a conclusão é que os elétrons giram em torno do núcleo e esses elétrons estão estabelecidos em órbitas bem definidas, que é o que a gente chama de camadas eletrônicas do átomo. A gente vai ver isso já já, tá bom? Então, olha só. Então, para falar de ligações químicas ou ligações atômicas, que é a mesma coisa, a gente tem que falar de átomo. Para falar de átomo, a gente precisa lembrar que o átomo é divisível. É divisível em prótons, nêutrons e elétrons. Ok? Tudo bem? Vou prosseguir. Bom, segundo o modelo de Bohr, a energia dos elétrons é quantizada, ou quantificada, ou mensurada, né? Isso é muito importante, né, gente? Por quê? Porque a partir desse conceito de que é possível quantificar a energia dos elétrons, surge a ideia de camadas atômicas, né? Que são a razão de existir aí da questão das ligações químicas, né, que nós vamos ver já já. Então, por isso, é importante essa ideia de quantificar essa energia dos elétrons nos átomos. Cada elétron tem um valor definido de energia, né? Um elétron pode mudar sua energia através de saltos quânticos. Olha que interessante, né? Isso quer dizer o seguinte, que é possível que um átomo, ou ele absorva, um elétron, né? Ou ele absorva a energia, ou ele emita a energia. Vocês devem se lembrar lá do ensino médio, né? Lá em química, quando começava a se falar
professor começou a falar lá em camadas atômicas, camada K, L, M, N, né? Camadas que estão em torno do núcleo, e nessas camadas a gente tem elétrons, e esses elétrons eles se relacionam entre átomos e entre moléculas. Então é mais ou menos essa ideia que a gente vai tratar aqui, tá? Aí ele diz o seguinte, né? Que olha só, ligações químicas, diversas propriedades dos materiais depende do arranjo de seus átomos e das ligações entre os mesmos. Aquilo que eu disse agora há pouco, né? Que as características, as propriedades dos materiais estão totalmente relacionadas a como os átomos se organizam em termos de estrutura e como os átomos se ligam, tá? Então, por isso que a gente está dando uma olhadinha aí nesse conceito de ligações químicas. Aí a pergunta mas por que os átomos se ligam, né? Por que os átomos se ligam? Bom, os átomos se ligam porque eles precisam estar estáveis, né? Ou termodinamicamente estáveis. Quando a gente fala termodinamicamente, a palavra o radical termo, né, gente, vem de temperatura, né? E dinâmico vem de movimento. Ou seja, é o princípio seguinte, que toda vez que você submete qualquer material a um aumento de temperatura, esse material ele tem um comportamento dinâmico. Então, por isso a ideia termodinâmico. Toda vez que você aquece, submete um material, não só aumento, né? Há decréscimo também de temperatura, né? Então, se você aquecer um material ou você baixar a temperatura de um material, ele tem um comportamento dinâmico, ou seja, as moléculas que compõem os átomos desse material vão se movimentar, né? Então, se eu quero, por exemplo, melhorar a propriedade de um aço, por exemplo, eu posso aquecê-lo, colocá-lo num forno, sei lá, temperatura de têmpera, né, a 1.200 e poucos graus, e a partir desse aquecimento, né, a partir desse movimento térmico, a gente vai ter as suas moléculas, dos seus átomos, se movimentando e configurando e modificando características. Se a gente, por exemplo, baixar um material de temperatura a menos 40 graus, por exemplo, né, via hidrogênio, por exemplo, né, esse material ele vai ter um comportamento termodinâmico diferente, né? Então, seja aquecê-lo, ou seja baixando a temperatura, esse material vai ter sempre um comportamento termodinâmico, ou seja, alguma propriedade desse material vai ser alterada, esse material ele vai ser modificado em função desse aumento aí de temperatura, tá bom? Bom, aumento ou decréscimo de temperatura, né? Por que mais os átomos formam ligações? Como ele disse aqui, né? O material, gente, ele procura o tempo todo estar estável, né? O que é um material estável? O material estável é um material equilibrado em termos de estrutura, né? Então, em termos de estrutura. Isso quer dizer o seguinte, acho que tem gente pedindo para entrar na sala, não é isso? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Hoje é 4. Ontem teve aula de matemática. Oi? Por que eu tô achando isso? Então você tá pensando que hoje é segunda, porque a aula desse professor é de quarta. Então vamos lá, gente. Tem alguém com o microfone aberto aí. No grupo do WhatsApp não tem ninguém pedindo. É o João Ferreira. Tá. Permitiu o João entrar. Ok. Mas aí eles estão.
Jéssica, casa- fecha o microfone, Jéssica. Dando aula online. Tá, então vou compartilhar de novo aqui. Foi, Wagner? Sim. Bom, então, gente, o tempo todo os materiais, eles procuram estar estável termicamente, né? Então, por isso que há essa busca, né? Essa busca por ligações, justamente para manter Ela vai começar. para manter os materiais estável termicamente, tá? Bom, tudo bem? Olha só, dê uma olhada nisso daqui, ó. O que é isso aqui, gente? É aquela famosa tabela periódica. Lembram-se dela? Né? Essa tabela periódica, ela traz aqui o que a gente chama de famílias de materiais, né? Então, olha só, essa família 1A, essa família 2A, são as chamadas famílias dos metais, né? Metais alcalinos e metais alcalinos ferrosos, né? Essa família de 3B até 2B aqui também são metais, mas chamados metais de transição, né? Todos esses aqui em verde a gente chama de não metais, né? E aí, gente, o que é interessante isso? É interessante que, por exemplo, essa família 1A aqui, ó, todos esses metais aqui da família 1A, né? 1A, então eles têm um único elétron na última camada, né? E em contrapartida, por exemplo, esses elementos químicos aqui, ó, flúor, cloro, bromo, iodo, né? Esses caras aqui, eles têm, como é da família 7A, eles têm 7 elétrons na última camada. E aí tem um conceito químico muito interessante, tá? A gente não vai entrar em detalhes, mas eu preciso comentar com vocês, que é assim, qual é a condição para um átomo, né, ou um material estar termodinamicamente equilibrado? É o que os físicos chamam da regra do octeto, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso. O que é a regra do octeto? É que os materiais se combinem, formem ligações a tal ponto de que na última camada de elétrons eles tenham 8 elétrons, né? Eles tenham 8 elétrons na última camada. Então vocês viram lá que eu mostrei lá, né? A família 1A e a família 7A. Família 1A, família de metais, né? E família 7A de não metais. Então, se a gente pegar esse um átomo da última camada da família de metais e combinar, né, e ceder esse átomo para a última camada dos não metais, que tem 7 átomos, a gente vai ficar na última camada com 8 átomos. Então a gente vai ter um átomo, um material equilibrado termodinamicamente, porque atendeu aí essa famosa regra do octeto. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, na verdade, as ligações, elas têm esse papel, né? Por isso que diz aqui, ó, formação de ligações dependem da reatividade química dos átomos envolvidos na constituição da última camada. É exatamente isso. E por que a última camada? Então, a última camada são os elétrons mais externos, ou seja, mais distante do núcleo, que participa dessas ligações, né? Como é que os átomos se ligam? Os átomos se ligam porque um átomo perde elétron, e quando esse átomo perde elétron, ele é um átomo eletropositivo, né? Quer dizer, ele torna outro positivo. Os átomos se ligam por ganho de elétrons, quer dizer, ele tornou o outro elétron negativo e ele recebeu esse átomo. E ele também pode se ligar
né, por meio de combinação ou compartilhamento de elétrons. Ou seja, é quando numa reação nenhum dos dois perde, mas compartilha. Então nenhum perde, nenhum ganha, eles trocam, eles compartilham elétrons, tá? Bom, isso é muito importante. Por quê, gente? Nós vamos entrar agora rapidamente, tá, de forma bem objetiva, sem tratar aí desse viés químico, mas apenas tratando do que interessa para a gente em termos de mecânica, né? Nós temos três ligações atômicas, três ligações químicas, né? São as ligações iônicas, são as ligações metálicas. Essa nos interessa muito, tá? As ligações metálicas, para o nosso curso, é o que realmente nos interessa. Porque são as ligações que os materiais metálicos realizam, né? E então nós temos as ligações iônicas, temos as ligações metálicas e temos as ligações covalentes, ok? Então, sem entrar em muito detalhe químico, porque o que nos importam aí é o conceito mecânico, né? Ou o conceito de materiais. Vamos lá. Então, a ligação iônica um átomo perde elétrons e um átomo ganha elétrons. Então, na verdade, olha, nessa ligação iônica, né, há uma troca, né, de átomos, né? Enquanto um átomo perde um elétron, 2 elétrons, né? O outro átomo recebe esse elétron perdido pelo primeiro, tá? Aí ele dá um exemplo, né, que é aí o cloreto de sódio, né? Então vocês estão vendo, isso não é metal, né, gente? Isso não é metal. Então por isso que essa ligação não interessa muito a gente, né? É justamente um material não metálico, né? Então não é uma ligação que nos interessa muito porque você não tem metal envolvido, né? Um outro exemplo também poderia ser, por exemplo, o cloreto de magnésio, né? Que é o MgCl, né? Também é uma ligação iônica, né? Ou seja, um material metálico, magnésio é metálico. Gente, vocês sabiam que os metais são todos sólidos, né? Os metais são todos sólidos, exceto o mercúrio, e alguns entendem também que o magnésio tem uma fase líquida dele, né? Mas os demais metais são todos sólidos, né? Então, nesse exemplo que eu citei para vocês, por exemplo, né, do MgCl, né, o cloreto de magnésio, então tem um metal que é o magnésio e tem um não metal que é o cloro, né? Então seria aí mais um exemplo aí de ligação iônica, tá? Olha, ele dá um exemplo aí, ó. Olha o exemplo que ele dá, né? Então a gente tem lá um átomo de sódio à esquerda e um outro átomo de cloro, ok? Então após a reação, após a ligação, o que acontece, né? Então o elétron na última camada aqui de sódio, ele é cedido, ele perde, né? Ele é cedido para a última camada aqui do átomo de cloro, né? Conforme está aqui, ok? Então a ligação iônica é essa, né? Você tem a ligação de um não metal com um metal, onde um perde elétrons e o outro recebe. Nesse caso, um único elétron, tá? Mas poderia ser 2, 3, 4, enfim, tá? Nesse caso, apenas um elétron, tá? Ligação metálica, essa que nos interessa, tá? A ligação metálica é realmente a ligação que nos interessa. Por quê? Porque sempre ocorre entre átomos de metal, tá? Sempre ocorre entre átomos de metal. Então vocês estão vendo, ó, elementos eletropositivos metálicos mais elementos eletropositivos metálicos. Então é metal para metal, tá?
não há perda ou ganho de elétrons, há compartilhamento entre eles. Então, ao contrário da ligação iônica, que havia perda e ganho, né, nessa ligação metálica não há. Nessa ligação metálica, o que há é justamente essa troca, né, esse compartilhamento. Tá bom? Então, ele traz aqui um exemplo, né? São elementos metálicos mais elementos metálicos, ocorrem em metais sólidos, arranjo atômico é bastante compacto, tá? Então, de metal para metal você vai ter aí essa troca, esse compartilhamento de elétrons, tá? Uma coisa importante, né, é que os metais, gente, o metal puro, não tem muita utilidade, né? Então, por exemplo, você pega aqui o lítio. Qual que é a utilidade do lítio? Você pega o potássio. Qual a utilidade do potássio? Né? O cálcio. Qual a utilidade do cálcio? Ou o ferro. Qual a utilidade do ferro? Né? O ferro puro, ele é um metal muito rústico, né? Ele não é um metal nobre. Então, na verdade, os metais, eles precisam mesmo se combinar. Eles precisam mesmo fazer ligações, porque metal puro não serve para nada. Então, por exemplo, o ferro sozinho não tem muito valor, mas quando o ferro combina com outro metal, que é o carbono, poxa, forma o aço. Aí sim, aí a gente tem um metal nobre, um metal de aplicação mecânica, né? Um metal de construção mecânica, né? Podemos falar do zinco, podemos falar do bronze, podemos falar do latão, né? Esses metais, eles só se tornam nobres, só se tornam possíveis em aplicação de construção mecânica quando eles são ligados, quando eles combinam, quando eles fazem ligações com outros metais. Beleza, gente? Wagner, tudo bem por aí? Wagner? Tá. Tá tudo Meu bem? telefone meu áudio tava desligado. Eu tô interagindo aqui no chat, o pessoal tá fazendo pergunta. Ah, legal. Mas se você quiser interromper Não, tranquilo, de boa. e trazer para mim essas colocações, a gente discute aí, tá bom? Sim, sim. Beleza, gente. Então, o terceiro tipo de ligação covalente, né? Essa ligação covalente, gente, ela também não é uma ligação objeto do nosso curso, né? Mas vamos lá. Também na ligação covalente ocorre com compartilhamento de elétrons, ok? De elétrons. Então, assim como a ligação metálica, ela também ela faz aí esse compartilhamento, tá? Só que diferente da ligação metálica, que é metal com metal, né? Material metálico com material metálico. No caso da covalente, é material não metálico com material não metálico. Também não há perda, não há compartilhamento, né? Exemplo: dois átomos de hidrogênio cedem seus elétrons para formar a ligação covalente H na molécula de HCl2, ou seja, o cloreto aí de hidrogênio, né? Então, percebam que assim como na ligação metálica, também a ligação covalente, ela não há troca, ou não há perda, né, por assim dizer, não há perda e não há ganho de elétrons, né? O que há é realmente aí o compartilhamento, né, a troca, né, desses átomos, tá? Então é uma coisa importante, né, gente? Esse tipo de ligação covalente, ela é mais aplicada em materiais polímeros, né?
Por quê? Porque esse tipo de ligação, quimicamente falando, ele cria uma cadeia molecular, né? Uma estrutura longa da molécula. Né? Então, por isso é mais utilizado aí em borracha, em plástico. Né? Então, só para a gente fazer uma associação bem bacana, as ligações metálicas estão mais presentes nos metais. As ligações iônicas estão mais presentes nos materiais cerâmicos. Tá? E as ligações covalentes estão mais presentes nos materiais poliméricos, ok? Estão mais presentes nos polímeros, ok? Beleza? Ok, então ele mostra aqui, né, o exemplo da ligação covalente. Tudo bem? Então deixa eu dar uma parada por aqui. Então nós falamos de uma grande primeira característica dos materiais que definem as propriedades dos materiais, que é justamente como essas moléculas dos átomos são ligadas. Como é que os elétrons das moléculas dos átomos desses materiais se interrelacionam. Então eles podem se interrelacionar de forma, por meio de ligação iônica, ok? Essa ligação iônica está mais relacionada aos materiais cerâmicos, onde há perda e ganho de elétrons. Os átomos podem se organizar, se trocarem, se relacionar por meio de ligações metálicas. Essas ligações metálicas é que mais interessa, porque ela é o tipo de ligação encontrada nos materiais metálicos. Não há ganho ou perda de elétrons, o que há é o compartilhamento desses elétrons. E por último, as ligações covalentes, que são ligações mais próprias, mais encontradas nos materiais poliméricos, borracha, plástico, que assim como as ligações metálicas, também não há perda ou ganho de elétrons. O que há é compartilhamento. A diferença da covalente para a metálica é que na covalente são ligados aí átomos de materiais não metálicos. O que na ligação metálica, como o próprio nome diz, são materiais materiais metálicos envolvidos nesse processo. Tudo bem? Wagner, posso prosseguir? Tem alguém que quer falar, quer perguntar? Como é que Não, sim, o pessoal está perguntando aqui, né, muito sobre a escolha do material, né, com relação ao tipo de material ser empregado em determinado tipo de projeto. É o que eu estou colocando, né, tudo depende do produto no qual esse material vai ser aplicado, a temperatura, os esforços, né. O pessoal está gostando bastante do tema, né. Estou achando bem interessante. Eu estou respondendo aqui também que existem nas empresas, isso eu estou escrevendo agora, departamentos específicos com os grupos focados em estudos de materiais alternativos para buscar redução de custo, né, devido à concorrência, né, porque você tem uma gama grande de material e quando você oferece uma tecnologia boa e um material alternativo com preço bom, você aumenta a sua rentabilidade, né, e você se torna mais competitivo. Então, as empresas hoje estão investindo em pesquisa de material, né? Então isso é extremamente importante para a sobrevivência, inclusive, da própria empresa, né? Sim, sim. Não, muito bem colocado. Gente, olha só, nós estamos comentando sobre duas das principais características para uma seleção de materiais, ok? Nós estamos falando só da ligação atômica, estamos falando da estrutura, vamos falar agora da estrutura atômica ou estrutura cristalina. Como o Wagner muito bem disse, existem outras características que devem ser consideradas na seleção de um material, né? Então ele citou aí, ó, a aplicação, né? De repente o meio em que o material vai estar atuando,
questões de custo, questões de aplicabilidade. Então existe uma série de outros parâmetros que numa seleção, numa escolha de material num determinado projeto, que são consideradas, tá? O que nós estamos falando aí é uma fatiazinha de algumas características, né? Que seria até a fatia mais química do material, né? Porque a gente está falando de ligação química e estamos falando de estrutura atômica. Então, é o viés químico da seleção e da escolha do material, tá bom? Mas com certeza tem muitas outras características, inclusive algumas delas a gente vai comentar no curso mais pra frente. Tudo bem? Beleza? Wagner, prossigo ou tem mais algum comentário? Sim, pode seguir. Legal. Bom, gente, é o seguinte, estrutura cristalina. Essa estrutura cristalina é a forma como os átomos vão se organizar, né? Se de um lado as ligações químicas é a forma como os átomos vão se relacionar, né? Os átomos em diferentes moléculas, né? Ou diferentes átomos, né? em dois ou mais materiais, a estrutura cristalina vai dizer para a gente como é que vai ser a relação, como é que vai ser a organização desses átomos, tá? E aí, eu vou ser bem objetivo, tá? Porque esse é um assunto pesado e quimicamente falando, então eu vou só extrair o que importa pra gente. É assim, existem 7 grandes sistemas, ou 7 grandes estruturas que os átomos se organizam, né? E aí elas estão aí nesse quadro, né? As que nos interessam aqui são duas, que é esse sistema cúbico e esse sistema hexagonal, ok? Então, se tratando de material de construção mecânica, exatamente esses dois sistemas que interessam para a gente, tá? O sistema cúbico e o sistema hexagonal. Então vamos lá, olha aqui, ó. Olha representado graficamente aí esses sistemas todos, tá? Então o que nos interessa? Nos interessa esse grupo aqui, ó, esse sistema cúbico, né? Cúbico simples, cúbico de face centrada, cúbica de corpo centrado. E nos interessa esse sistema hexagonal aqui, né? Como o próprio nome diz, é realmente um hexágono, né? Ou seja, uma figura aí de 6 lados, tá bom? Então são esses dois sistemas que nos interessam, tá? Bom, presta atenção agora nisso que é muito importante, porque como eu disse, a gente vai trabalhar de forma bem focada. Maioria dos elementos metálicos, ou seja, o material diz aqui 90%, né? Caracteriza-se com estruturas altamente densas. O que isso quer dizer? São estruturas com muitos átomos, né? Com muitos átomos nas suas camadas. Então ele fala de 3 principais estruturas. Ele chama de CCC, que é cúbica de corpo centrado. Depois a gente vai mostrar uma foto disso para vocês, um desenho dessa estrutura, para vocês terem uma clareza maior, né? Cúbica de face centrada, ou a famosa CFC, ou hexagonal compacta, estrutura HC, né? Então ele diz que cerca de 90% dos elementos, dos materiais metálicos se caracterizam por essas 3 estruturas, ok? Então, cúbica de corpo centrado, CCC, cúbica de face centrada, CFC, e hexagonal compacta. Ok. Bom, diz assim, né? As dimensões das células cristalinas metálicas são pequenas. Gente, deixa eu chamar a atenção de vocês para isso. Gente, nós estamos falando de átomos, né? Átomo, se a gente for definir
fisicamente, né, átomo é a menor divisão da matéria, né? Não sei se vocês no ensino médio tiveram aula de química, se vocês iam no laboratório, olhavam o microscópio, né? No nosso curso, não sei se é segundo ou terceiro semestre, né, Wagner? O pessoal vai para o laboratório, metalografia, né? Então, Sim, sim. segundo ou terceiro, você sabe? Terceiro. Terceiro, né? Então o pessoal vai para o laboratório de metalografia, ataca a superfície, olha lá os átomos, né? Mas com lente de aumento de 400 vezes, né? 800 vezes. Então, quando a gente está falando em átomos, gente, a gente está falando em algo muito pequeno. Olha só essa informação que tem aqui, ó. As dimensões das células cristalinas metálicas são pequenas. Olha só a informação que traz. A aresta de uma célula unitária de ferro, a temperatura ambiente é igual, gente, a 0,287, né, nanômetro, né? Sabe o que é isso? Nano é 10 a menos 9, né? Então é algo muito pequeno mesmo, muito pequeno, né? É menor que um grão de areia, né? Então, realmente, a gente está tratando aí, quando a gente fala de estrutura atômica, estrutura cristalina, a gente está falando em algo invisível aos nossos olhos, ok? Tá? Em algo invisível aos nossos olhos, tá legal? E aí ele fala o seguinte, ó, que os sólidos cristalinos contidos nos átomos, né, cerca de 52% tem estrutura cúbica, tá? Seja ela cúbica de corpo centrado, CCC, ou seja ela cúbica de face centrada, o CFC, tá? E 28% de estrutura hexagonal, tá? Esse HC, e outros 20 das outras 5 tipos de estruturas, né? Conforme eu comentei com vocês, né, ó, são sete estruturas, né? Mas as duas mais importantes, essa cúbica e essa hexagonal. Então, por isso que a gente foca só nesses dois tipos de estrutura, tá? Então aqui, presta atenção agora, gente, nessa figura, tá? Isso aqui, né, gente, é o desenho de um átomo, tá? Então isso é micrométrico mesmo, tá? É muito pequeno, tá? A gente não consegue ver isso, enxergar isso a olho nu, tá bom? Mas essa figura dá uma ideia clara da gente como que é o arranjo desses átomos. Então veja bem aqui, ó, na estrutura cúbica simples, o que a gente tem? A gente vai ter átomos, né? A gente vai ter átomos nos extremos, tá vendo? Ó? Então você tem aqui um cubo, né? E um átomo em cada vértice. Tudo bem? Então, um átomo em cada vértice. É a estrutura cúbica simples. Tá? Essa estrutura cúbica de corpo centrado, tá? Repete o mesmo conceito da estrutura cúbica simples. Um átomo em cada vértice. Mas aí a gente tem um átomo centralizado. Né? Esse átomo centralizado, ele está exatamente no centro desse cubo. Ok? Então, no famoso centro de massa do cubo. Tá legal? E aí, qual a diferença para outra estrutura? A outra estrutura é cúbica de face centrada. Então, continua com um átomo em cada vértice, mas aí a diferença, ao invés de ter um único átomo no centro de massa do cubo, a gente tem um átomo em cada face, ó. Então, como um cubo são 6 faces, então a gente vai ter um átomo centralizado em cada face. Ok? Então, um átomo centralizado em cada face. Então, estrutura cúbica simples, um átomo em cada vértice. Estrutura cúbica de corpo centrado, um átomo em cada vértice e um átomo no centro de massa do cubo. E estrutura cúbica de face centrada, ou seja, um átomo em cada vértice e um átomo no centro de cada face. Beleza? Isso para a estrutura cúbica.
tá? Estrutura cristalina, né, cristais compactos para os sistemas cúbicos, ok? Aí tem um exemplo aqui, né, ó, cúbica simples, né, um átomo em cada vértice, cúbica de corpo centrado, um átomo em cada vértice e um átomo no centro de massa do cubo, e cúbica de face centrada, um átomo em cada vértice, mais um átomo no centro de cada face. Ok? Sistemas cúbicos. Né? Para o sistema hexagonal. Né? Para o sistema hexagonal. E aqui ele dá o exemplo do titânio, né? que é um metal. Né? Então o titânio ele tem uma estrutura atômica, um arranjo hexagonal. Né? Então, o sistema hexagonal simples. Olha só, gente, o sistema hexagonal simples, ele continua tendo, dê uma olhada aqui, ó, nesse hexágono. Ele tem um átomo em cada vértice, ok? E um átomo no centro da face, né? No centro da face. Aqui em cima também, ó, um átomo em cada vértice e um átomo centralizado. Então, na verdade, ele tem uma composição de 14 átomos, né? Porque são 6 átomos, um em cada vértice e no centro. E aqui embaixo, 6 átomos, um em cada vértice e um no centro. Tá? Então, esse é o sistema hexagonal simples. E o sistema hexagonal compacto? O sistema hexagonal compacto, gente, similarmente ao sistema hexagonal simples, tem um átomo em cada vértice e um átomo nas duas faces inferior e superior. E aí ele tem, olha, mais 6 átomos centralizados em cada face. Aqui a gente só consegue ver 3 por causa do ângulo que a gente está vendo, né? Mas a gente tem 6 átomos, ou seja, um no centro de cada face. Tá bom? Bom, gente, isso é importante por quê? Isso é importante porque, de acordo com a estrutura do material, se ele tem uma estrutura cúbica, se ele tem uma estrutura hexagonal, o comportamento termodinâmico dele vai ser diferente. Então, se você for temperar um material, se você for fazer uma normalização no material, se você for fazer um recozimento, sei lá, qualquer tratamento termoquímico nesse material, o comportamento desse material, o comportamento termodinâmico dele vai estar muito em razão aí dessas características de estrutura, tá bom? Isso aqui é muito técnico, eu não vou entrar nesse aspecto não, tá? Isso aqui é o dimensionamento da molécula, né? Então ele traz lá, para calcular você tem uma fórmula aqui que é raiz quadrada de 4/3 vezes 2R, né? Esse R aí é o raio atômico, né? Eu não vou entrar nessa esfera não, porque é um pouco técnico, tá? É pesado isso, né? Ó, inclusive, ó, ele traz aqui, esse R é tabelado, né? Então é possível, tá aqui a tabela, tá vendo? Para cada material, ó, alumínio, cádmio, cromo, cobalto, né, ouro, aço e assim por diante, né? Para cada material, cada metal, ele traz o tipo de estrutura, por exemplo, alumínio é cúbico de face centrada, né? O zinco, hexagonal compacto, né? Então, para cada material, ele traz o tipo de estrutura e ele traz aqui o raio atômico. Gente, vocês estão vendo? Ó, raio atômico. 4 casas decimais, só que é em nanômetro. Então, isso aqui, como é que ficaria esse raio atômico aqui do alumínio? Então, teria depois, isso aqui é 0,1431 vezes 10 a menos 9, né, metros. Então, isso é menor que 1 grão de areia, tá bom? Então, sempre que a gente trata de conceito atômico, né, nós estamos tratando aí de algo muito pequeno mesmo, tá bom? Então, é o que a gente chama de parâmetro de rede. Ok? Perfeito. Então você tem aí as estruturas, né?
hexagonal compacto e corpo de face centrada. Ok. Tá, então a gente fecha. Eu vou interromper o compartilhamento. Gente, então vocês percebam aí, né, que é um assunto bem pesado, né, um assunto bem químico, né? Inclusive, quando nós interrompemos o calendário, vocês lembram que lá em março, eu e o professor Wagner, a gente tinha feito uma dinâmica que a gente tinha separado as turmas. Lembra disso, Wagner? Sim, lembro sim, né? A gente tinha separado as turmas porque qual que era a nossa ideia? A nossa ideia nós dividimos a turma em 2 grupos, né? Então um grupo ia ficar na teoria e outro grupo ia ficar na prática. O que nós íamos fazer na prática, gente? Nós íamos justamente estudar essas estruturas cristalinas. Então a gente ia montar com bolinhas de isopor e palito, né? Palito de churrasco, né? Palito de Sim, churrasco. estávamos planejando, né, montar alguns palitos, as bolinhas de isopor, montar a estrutura, né? CCC, CFC, Exatamente. uma atividade legal. A gente ia montar essa estrutura, ia montar a estrutura cúbica simples, né? Aquela que tinha uma bolinha em cada vértice. Íamos montar uma estrutura CFC, né? Cúbica de face centrada, onde ia ter uma bolinha em cada vértice, mas ia ter uma bolinha em cada face também. E ia montar a estrutura hexagonal compacta. Então, enfim, a gente ia brincar um pouco disso, justamente para a gente entender quais são as estruturas que os materiais metálicos estão submetidos, né? E a partir dessa estrutura, a gente estudar um pouco mais, a gente vai fazer isso mais para frente, estudar o comportamento e as propriedades que derivam disso, né? Porque em função das estruturas, as propriedades também elas sofrem alterações, né? Deixa eu ler um pouquinho aqui, ó. O Ricardo Souza, muito interessante para termos noção na formação dos materiais. É a parte mais química, né, Ricardo? É a parte mais química do estudo dos materiais. O átomo centrado deixa o material mais resistente ou não influencia? Então, Ricardo, é assim, né? Quando você fala em resistência, né, a gente tem que tomar cuidado com algumas palavras quando a gente quer categorizar ou classificar os materiais, né? O que seria resistência exatamente? Né? Resistência à tração, resistência ao choque, resistência ao cisalhamento, que é o corte, resistência, por exemplo, à capacidade de ser transformado em fios, que é a ductilidade, resistência, por exemplo, térmica, ou seja, né, é um material que tem baixa temperabilidade. Então, quer dizer, essa palavra resistência... Oi, fala, Wagner. Tudo depende do parâmetro, né, professor? Então, essa palavra resistente, ela é um pouco coringa em materiais, mas a gente tem que tomar cuidado. Eu estou entendendo que você está perguntando de dureza, não é isso? O átomo centrado deixa o material mais resistente? Então eu vou responder essa pergunta sua, entendendo que você está falando de dureza. Sim, né? Legal. Então olha só, influencia, mas não é a principal característica. Tudo bem? Então, por exemplo, nos aços, o que determina a dureza do aço não é nem diretamente a estrutura do material, é mais o percentual de carbono que tem no aço, né? Então, em alguns materiais, Ricardo, acontece da estrutura influenciar a dureza do material, mas especificamente nos aços não. No aço que determina a dureza é o percentual de carbono. Então é muito arriscado a gente falar que pelo fato do átomo
estrutura, o CCC, né, o cúbico de corpo centrado, deixa o material mais duro. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Mas é claro que essa estrutura vai influenciar bastante em muitas propriedades dos materiais. Beleza? Ok? Gente, então é assim, ó, de forma bastante objetiva, a gente falou de dois conceitos aí muito importantes, né? Que são as ligações químicas e são aí as estruturas atômicas, né? Ao longo do curso a gente vai acabar repetindo isso em algum momento, tá? Mas de forma bem objetiva a gente tem aí essa explanação aí dessas duas características importantes, tá? Eu vou compartilhar a tela de novo, que eu vou voltar lá no Moodle, tá bom? E aí depois eu quero ouvir vocês um pouquinho. Gente, eu, professor Wagner, nós estamos um pouquinho preocupados com os acessos de vocês, tá? Ou seja, com a dificuldade de acesso. Então, eu até gostaria que se tiver alguém aqui na sala que não esteja conseguindo acesso ao Moodle, sinaliza para a gente, tá? Porque a gente tá fazendo isso juntos, estamos aprendendo juntos, tá? E o nosso interesse é que todos vocês tenham condição de acesso. Então, por exemplo, hoje pela manhã eu fiz uma pesquisa aqui da nossa turma, né? Eu fiz uma pesquisa no próprio Moodle. Então, olha só, ó, nós temos na nossa turma 39 alunos matriculados, 39 inscritos, né, no Moodle. O Moodle ele puxa direto do SWAP, então são 39 alunos matriculados. Desses 39 alunos, apenas 11, ou seja, 28% conseguiu acesso, entrou no Moodle. Os demais 28 alunos, que perfazem 72%, não entrou no Moodle, né? Então, Wagner, faz o seguinte para mim, lê aí para mim os alunos que estão presentes na sala, para ver se eu localizo aqui. Vamos lá, peraí. Vê lá no O Abimael, o Abimael está na sala? tá? Não, Carmélia, o Abimael tem acessado. Carmélia, pode abrir o microfone aí se você quiser. Você está com dificuldade de acesso ao Moodle? Como é que está isso? Está com problema de senha? Ou é realmente a parte física, computador, internet? Como é que está isso? Eu acho que é tudo misturado. Ah, é? Eu tô com bastante dificuldade mesmo. Mas né? E sem contar que, às vezes, o horário também, às vezes, não é meio compatível. Né? Que às vezes eu consigo acessar mais à noite mesmo, tipo esse horário mesmo, mais tipo horário de serviço, horário de almoço, assim, não tem como. Entendi. Mesmo. Entendi. Mas você tá com computador, tá com acesso? Não, através do celular. Eu até já joguei ele no chão umas 2 vezes. Tá. Deixa eu fazer um comentário, não só com a Carmélia, mas com vocês demais. O campus, via reitoria, disparou um processo aí de um edital de acessibilidade, né? Alguns de vocês se inscreveram nesse edital. Esse edital ele destina ao aluno um capital, um dinheiro para comprar o computador e para contratar a internet de banda larga. Né? Vocês sabiam disso? Alguns de vocês se inscreveram? Quem quiser abrir o microfone, fica à vontade. O pessoal está comentando no chat aí, Wagner? tá
aqui o Ricardo, que ele não consegue entrar no swap, no Moodle, é erro de senha. E não sabia também, o Maurício também não sabia. Não sabia desse edital? É, Gente, olha só. O ideal é que vocês, com frequência, entrem no site do Instituto Federal. no site do Instituto. Porque todas as informações estão lá, né? Todas as informações estão lá, né? Mas foi jogado no grupo também, isso daí que eu vi. Foi? Sim. É porque assim, eu vi no grupo isso daí, tem no grupo. Legal. Alguém que está aqui se inscreveu e foi contemplado? Não? Tá. Bom, vou prosseguir. Então, Carmélia, você ainda não acessou o Moodle na nossa disciplina, viu? Tá? Então, depois com calma, entra lá e faz as atividades. Tá legal? Uhum. Ricardo, eu vou sair por 5 minutos, eu já retorno, tá? Tá bom, tá bom. Já retorno. À vontade. O Caio, Carmélia, me ajuda então aí no. Faz a vez do Wagner aí, porque eu tô compartilhando tela, então eu não tenho uma. Eu tenho vergonha. Ah. O Caio Andrade tá aí? O Caio Alexandre? Não, né? Bom, gente, olha só. Deixa eu voltar aqui enquanto o Wagner não retorna. Deixa eu voltar aqui. Então, o que vocês vão fazer, então, para realizar as atividades, né? Então, vocês têm aqui 2 atividades a serem realizadas, né? A atividade da palavra cruzada, ok? Está aqui, a atividade da palavra cruzada, tá? É só clicar aqui, ela aparece. Aquilo que eu comentei com vocês, se porventura der alguma zebra na palavra cruzada, então peguem lá a matriz no grupo ou no swap e preencham no Word e me mandem, tá? E a atividade de completar o quadro, que agora está aqui, né? Com as informações da aula de hoje, vocês terão condição de preencher. Então, com o material da aula de hoje que eu vou disponibilizar e esse vídeo clicando aqui, vocês vão ter condição de responderem, tá bom? Beleza? Ok? Bom, eu vou tirar aqui o compartilhamento, tá? Deixa eu verificar aqui. A Ingrid. Ô Ingrid, você também, você não tem acessado a plataforma. Você está encontrando alguma dificuldade de acesso, internet? Você quer falar um pouquinho disso? Quiser abrir o microfone, fica à vontade. Eu não estou conseguindo entrar no molde. Ah, pelo notebook você não está conseguindo? Não, pelo celular. Mas por quê? Porque a senha porque a senha do Moodle, o login e senha é o mesmo do Swap. Você não tá dando certo a sua senha, é isso? Não tá entrando de nenhum jeito. Mesmo reiniciando, nada, desde o começo tá entrando. Tá, mas chega. Você está entrando pelo site do Instituto Federal, não é isso? Sim. Gente, porque é assim, né? Se tiver com dificuldade de senha, se não tiver conseguindo entrar no Moodle por causa de senha, aí tem que mandar um e-mail para a secretaria verificar o que está acontecendo com o acesso de vocês, tá? Inclusive até depois que terminar a aula, eu vou fazer isso, eu vou postar o e-mail da secretaria no grupo para vocês fazerem isso, tá? Ok? Ó, deixa eu compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês como é que entra no Moodle pelo site do Instituto Federal, tá? É facinho. Então olha só, eu vou compartilhar aqui novamente.
Ó, então vamos lá. Eu vou entrar aqui no site do Instituto Federal, itq.ifsp.edu.br, tá? Então eu entrei aqui no site do nosso campus, ó. Então aqui, ó, nessa barra em destaque, então tem lá, ó, Swap e Moodle, tá vendo? Ó? Então quando clica no Moodle, o meu vai entrar direto, porque eu já estou logado, né? Ó, já entrou direto, tá vendo? Mas quando entra aqui no Moodle, ele pede login e senha. Esse login e senha é o mesmo login e senha do Swap. Tudo bem? Tá? Então, gente, quem tiver com problema de acesso, eu vou dar uma checada, eu vou colocar o e-mail da secretaria e para vocês mandarem o e-mail e relatando isso, que não estão conseguindo o acesso por conta da senha e do login e senha. Tudo bem? Exato, importante vocês aumentarem a participação para estarem inteirados ao conteúdo que está sendo colocado, né, professor? Sim, sim. E acompanhar conosco, né? Então, qualquer dúvida, vocês colocarem lá na secretaria, a gente vai dar um suporte com certeza, mas, que nem o professor bem lembrou, entrar no site nosso para ver sempre tem atualização de novas informações, algumas coisas que eles estão desenvolvendo em prol de nós, né, de vocês, os estudantes, que nem teve esse edital, então é importante vocês entrarem para ver o que tem de novo lá. Então, entrem no site, visitem o site, e agora entrem em contato com a secretaria para poderem entrarem lá e ter acesso a esse material que a gente está colocando para vocês. É importante isso. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ó, o Everton tem entrado. Deixa eu ver mais aqui. Ingrid, já falei. A Jéssica Araújo, cadê a Jéssica também, tá, Jéssica? Tá? Se você quiser falar um pouquinho, você também não tem acessado o Moodle ainda, tá? Então, se tiver alguma situação que você queira tratar, tá? E quiser falar aqui, pode mandar pro WhatsApp pra gente, ou mandar um e-mail, tá? Mas você também não tem... Professor? Oi. O meu eu coloco como primeiro acesso, aí ele envia uma senha, login para mim no meu e-mail, aí eu insiro esse login e a senha, mesmo assim ele não aceita. Então, Ricardo, faz o seguinte, faz esse procedimento e manda para a secretaria. Manda um e-mail para a secretaria, para saber, a secretaria vai te orientar, porque a secretaria está dando suporte disso, entendeu? Por quê? Porque, na verdade, o login e senha tá relacionado à matrícula de vocês. E a matrícula, quem trata é a secretaria. Tudo bem? Tá? Faz isso para regularizar, porque senão vai ficar difícil vocês atuarem aí no ensino remoto sem acesso ao Moodle, né? Então vamos lá. João Ferreira também, tá? O João Ferreira também não tem acessado. Deixa eu ver aqui. O Marcelo Lemos também não tem acessado. Maurício Rodrigues também não tem acessado. Quem que é esse Nitube Pesquisas? Quem é? Professor. Oba, fala, João. O João. Eu tenho acessado sim, pô. Eu consegui pelo computador e pelo celular. Eu não sei porque tá constando, entendeu? Não, seu nome completo qual é? João? Vitor Ferreira Salles. Não, desculpa, foi eu que errei aqui. Na verdade, não, tem outros dois João que não estão acessando. Que é o não, eu já fiquei, também eu susto aqui. Eu falei, nossa, eu tenho aqui entrado nos negócios, vi das coisas lá tranquilo, desculpa, é porque é muito João, né, cara? Sim, não. João Paulo Abreu do Nascimento, João Paulo Jacinto Felizmino. Então, desculpa. Não, relaxa, senhor. Beleza. Normal, que isso. Quem é o Nitube Pesquisas? E o PsychoCrate aqui? Os caras têm uns nomes, tem uns pseudônimos, né, diferentes, né, Wagner? Você viu? Meio high-tech, meio... Esses caras não querem ser encontrados, não, viu? Bom, deixa eu ver aqui o Ricardo Souza e o Robson Jesus. O Ricardo Souza tem acessado, beleza. E o Robson também tem acessado, beleza.
Legal. Ah, Psicocrate Amanda. Ô, Amanda, bacana, Amanda. Deixa eu ver aqui se a Amanda tem. Como tá no meu controle aqui. Amanda, beleza. Você tem acessado sim. Então... O Unitube é o Newton. Ah, o Newton. O Newton tem acessado. O Newton interage. O Newton interage bem. O Newton também. Sim. O Newton também é um daqueles que queria desistir também, né? Não, mas não vai não. Imagine. Tá com a gente. Ele estava desesperado também. Não, vamos lá até o final. Gente, vai dar certo. Vamos encerrar então, Wagner. Você tem alguma observação? Não, legal, professor. Foi muito bom. Hoje é legal, transcorreu muito bem. Aos poucos a gente vai se adaptando mais, melhorando mais. E você viu que a conexão também aí foi legal. A hora que nós fizemos aí a entrada pelo Meet, funcionou bem. Todo mundo aí pelo Meet também interagiu. Esse é o objetivo nosso, né? Então, foi muito bom. Da minha parte, tranquilo. Bacana. Assim, só lembrando, né, gente? Tem 39 alunos matriculados. Nós estamos em 15 aqui na sala. Então, tem 13 alunos. Quer dizer, um terço da turma, né? Mas eu vou disponibilizar esse vídeo no meu canal lá do YouTube, né? E não se esqueçam, como é que é, Wagner? Como é que é? Não esqueçam de ativar o sininho, deixar um like para fortalecer o canal. E se inscreverem, né? Inscrevam no meu canal. Já tem 7 inscritos. Ativa o sino, dê o like para fortalecer o canal. Exatamente. Como diz o Newton, né? 10 mil inscritos. Temos que chegar a 10 mil, né? Precisaria viver 300 anos, viu, gente? Para chegar a 10 mil inscritos. Só para encerrar aqui, ó, deixa eu ler o que o pessoal está falando aqui. O Maurício, estou com acesso ok, porém só posso acessar no período noturno, onde está tendo as aulas síncronas. Ah, ok, Maurício. Maurício, mas é assim, aproveita, cara, porque essas aulas síncronas, nossa, são aulas de 1h30, 2 horas. Eu não sei como os demais professores têm conduzido, né? Mas você precisa fazer as atividades, tá, cara? Senão vai acumular muita coisa aí. Tá bom? Mas beleza. Bom saber. Legal. Bom saber. O Marcelo Lopes, eu consegui acessar também. Deixa eu ver, Marcelo. Marcelo Lemos, né? Ô Marcelo, você consta aqui na minha relação que não está conseguindo acessar. Eu extraí esse relatório hoje às 11 da manhã, tá? Então só se você tiver acessado após as 11, tá bom? O Ricardo perguntou, conta a pontuação assistindo às aulas? O Ricardo, é o seguinte, nós vamos fazer o controle de frequência pela entrega das atividades, beleza? Tá? Por quê? Porque como tem colegas que por dificuldade de acesso, por internet instável, não consegue acessar, então seria injusto a gente fazer a chamada pela aula síncrona, né? Então a gente vai estar vinculando a frequência à entrega da atividade. Então, por exemplo, quem entregar a atividade semana que vem para mim, eu coloco presença na aula da semana passada e na aula de hoje, ok? Tá? Qual é a vantagem, né, Ricardo, de assistir a aula síncrona? Interagir com o professor, né? Interagir com os colegas, né? E é 1h30 só, né? Nossa proposta não é fazer a proposta é essa mesmo, exato. Não é fazer aula muito extensa, não. Não. É justamente, né, Wagner, ter esse canal aí de contato. Exatamente. Tá bom? Gente, agora, fundamental é vocês olharem o material, né? Porque nossa aula é bem objetiva, né? Então é fundamental vocês olharem o material de apresentação, assistir o vídeo, né? Dar uma estudada no material. Porque com essa estratégia de aula síncrona, vocês têm que realmente fazer um complemento de estudo de forma assíncrona, né? Ou seja, olhando o material, olhando os vídeos. Tudo bem? Como eu sei se minha palavra cruzada foi certa ou bugou? Se aparecer bonitinha na tela, você envia, aí deu certo, tá? Se aparecer alguma coisa estranha, né, misturar as palavras, você sabe se bugou,
tá bom? Mas aí você pode, não tem problema, você pode me mandar e eu vou olhar todas as palavras cruzadas, tá, gente? Se alguma tiver bugada, como diz o colega aí, o Robson, eu sinalizo depois, tá? E aí estendo o prazo. Tá legal? Professor, Oi, professor Abimael, fala, Abimael. como eu mando a palavra cruzada? Então, Como eu envio para o senhor? Você está falando no mudo ou fora do mudo? Eu estou falando pelo Mitchell. Não. Eu estou fazendo no mudo. No mudo. Usando a plataforma mudo. Então vai ter Isso. um botão lá chamado enviar. Ó, eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vou entrar nela de Enviar. novo. Tá compartilhado aí, Wagner? Tá, né? Tá. Ó, então eu vou entrar na palavra cruzada aqui, gente, ó. Não é enviar, é fim do jogo de palavras cruzadas. Acho que é Imprimir isso mesmo. Eu acho que é isso. Vamos ver aqui, ó. é fim do jogo. Então, tudo bem, ó. Eu vou continuar aqui, eu tô entrando como se eu fosse aluno, tá legal? Aí eu vou preencher tudo aqui. Depois que preencher tudo, ele vai aparecer um botão, não vai? Ele vai aparecer um botão. Fim de jogo, é isso? Eu não lembro exatamente. Gente, de qualquer forma, vocês vão verificar na tela um botão de envio ou para encerrar o jogo. Exato. Então o botão é fim do jogo de palavras cruzadas. Beleza. Aí tem a opção imprimir, revisar palavras cruzadas. Esses 3 botões. Desculpa, repete. Quais os botões? São os 3 botões. Revisar palavras cruzadas. Fim do jogo de palavras cruzadas. Imprimir. São os 3 botões. Não, então é fim de jogo. Porque revisar, ele permite correção, né? Entendi. Fim de jogo, você finaliza o jogo e ele envia. É isso mesmo, é fim de jogo. Aí eu não preciso usar outro meio. Quando eu finalizar o jogo, ele já vai enviar automaticamente. Já vai enviar automaticamente. Agora é assim. Tá bem, então. Se ficar dúvida, gente, me manda um WhatsApp no privado. Professor, enviei a palavra cruzada. Você pode verificar se chegou para você? Porque aí eu consigo olhar aqui no meu perfil de professor, eu consigo olhar os envios. Tudo bem? Ok, uma sugestão também é tirar uma foto da palavra cruzada depois de pronta e mandar no privado. Pode ser. Gente, olha, a gente pode utilizar todos os recursos, tá? E-mail, foto para o WhatsApp, tá? Como é um momento de adaptação, né, Wagner? A gente não vai fechar nenhum canal aí de comunicação. Sim, com certeza. Tá bom? O que a gente puder estreitar de contato, nós vamos fazer. Tá. Gente, vamos encerrar então, gente? Vamos. Posso encerrar? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? Então, semana que vem, nesse mesmo horário, tá? O professor Wagner, ele vai conduzir a aula. Deixa eu ver aqui qual que é o assunto da próxima aula, tá? Estruturas cristalinas. Oi? Estruturas cristalinas. Você vai prosseguir nesse assunto, é isso? Sim. Tá. Então, perfeito. Então na próxima aula, o professor Wagner vai prosseguir, tá? E eu vou estar presente também, aí vou estar apoiando aí o professor Wagner, tá? A gente vai estar... Não, Wagner. Imperfeições cristalinas. Introdução aos aços e ferro-fundidos, né? Então, Imperfeições cristalinas, desculpa, isso. É isso aí mesmo. Então é uma matéria bem bacana aí. Vai estar imperfeições cristalinas. No conceito de aço de ferro fundido, é bem legal, tá bom? Gente, beleza então. Vamos, Sim, bem legal. Vamos encerrando então, gente. Tenham uma boa noite, prazer em estar com vocês, falar com vocês. Espero que vocês fiquem bem e que tudo corra bem, tá bom? Um abraço, gente. Pessoal, obrigado, boa noite e boa semana. Até quarta que vem. Se cuidem, fiquem bem. Tchau, falou, é nóis. Tchau.